E aí, beleza? Aqui é o Rômulo, esse aqui é o Igor e esse é mais um episódio do nosso podcast, Podcastando no Plantão. Agora eu vou dar entrada para doenças cirúrgicas, tá? Diarreia, esse é o classicão, esse é o básico, é o que você precisa saber rápido, é o tipo de raciocínio que você tem que ter em poucos minutos você chegar à conclusão rápido, resolver seu pronto-socorro. Em termos de casos cirúrgicos, tem um monte de doença para a gente falar que tem indicação de uso de antibiótico. Eu vou falar das mais clássicas, do pronto-socorro. Apendicite aguda é um clássico. Dependendo do lugar que você está, talvez você não tenha nem a oportunidade de fazer o antibiótico. Às vezes você está num centro onde não tem exames, por exemplo. Então o que você vai acabar fazendo? Você vai suspeitar, vai fazer o exame físico, suspeitou. Às vezes você não consegue nem fazer um exame de imagem e acaba tendo que transferir esse paciente para fazer o restante do exame. Caso você esteja num hospital terciário, por exemplo, seja num hospital maior ou num lugar onde tem exames para você fazer e você realmente chega a diagnosticar apendicite aguda, a indicação é sim fazer antibiótico profilaxia, tá? Não é assim, como você está tratando uma patologia que vai ter um colega da cirurgia sempre com você, é de bom tom sempre ligar para o cirurgião, obviamente, você vai ter passado o caso e perguntar para ele da indicação ou não do uso do antibiótico. Não dá para bater o martelo e eu falar para você que antibiótico profilaxia para apendicite está indicado para todo mundo. Principalmente paciente com 24 horas de história sem nenhum sinal sistêmico, só imagem positiva. Né? Então a gente acaba não indicando para esses quadros. A não ser um quadro já mais arrastado, 2, 3 dias, descompressão brusca, né? Leucocitose franca, PCR elevada, obviamente eu vou entrar com antibiótico para esses pacientes. E o antibiótico que a gente usa tem duas combinações clássicas, né? Que é o cipro EV junto com o metronidazol EV, posologia mesma também, o cipro 412 em 12 e o metro 508 em 8, ou Rocefin metro, tá? Rocefin 2 gramas e o metronidazol 508 em 8. Para apendicite, basicamente, se resolve assim. Você acaba sempre tendo alguém da cirurgia para seguir com o acompanhamento daquele quadro, né? Agora, colecistite é um pouquinho diferente, porque você acaba tendo que internar, às vezes, o paciente, porque não é uma indicação cirúrgica de emergência, e o paciente acaba internando. E tem alguns outros detalhes que vêm junto na colecistite, que é legal você saber. Só para empiricamente falando, o antibiótico terapia é a mesma. Você vai cobrir gram positivo e gram negativo, tá? Com cipro e metronidazol, Rocefin metro. Os dois antibióticos também que a gente usa para apendicite. Essas duas duplas aí também são as que são mais usadas e está indicado no quadro de colecistite aguda. Lembrando que para fazer o diagnóstico de colecistite aguda, você precisa de pelo menos assim, história clínica compatível, né, dor e febre, taquicardia, sinal de Murphy positivo. Você precisa também de laboratório compatível, então você precisa de leucocitose, né, ou leucopenia, PCR elevado. Além disso, imagem. Então, se você tem duas dessas, desde que a primeira seja quadro clínico, que é o mais importante, você está à frente a um quadro de colecistite. Mas se você não tem suspeita de colecistite e vem na imagem só, por exemplo, não caracteriza. Tá? Então é um detalhe. Obviamente que se você vai pedir um ultrassom pensando em uma colecistite, provavelmente é porque você palpou a barriga dele, ou pelo menos é o certo a você fazer. Vai lá, palpa o abdômen, pesquisa o Murphy, pesquisa se há irritação peritoneal, vê se a história é compatível com colecistite, um paciente típico, um quadro para desenvolver colelitise e eventualmente colecistite, né? E para você poder indicar ou não antibiótico terapia antes do procedimento, né, pré-operatória, no caso que a gente está falando. Outro quadro importante que você tem que saber, aí já é bem grave mesmo, né? É um quadro que também não é comum, mas chega, tá? E chega principalmente em pronto-socorro, com emergência, já com algum tipo de leito de semi-intensiva, paciente que vem às vezes transferido de um PA, ficou ali em 1, 2 dias, evoluiu mal. Então o paciente faz colecistite, na verdade o paciente com colelitise evolui com colecistite. Quando você vai fazer a investigação inicial, laboratorial, o paciente tem colestase franca, aumento de bilirrubinas, então você acaba pensando numa coledocolitis, então um cálculo impactado na via biliar, e esse paciente não melhora, tá? Ele não melhora, ele começa a rebaixar, e o quadro dele clássico ali é a tríade Charcot. Se você sabe o que é a tríade Charcot, você sabe do que eu estou falando. Paciente com dor em hipocôndrio direito, paciente quitérico, paciente febril, tá? Tríade Charcot é isso. Então você tem, até que se prove o contrário, o nome disso é colangite,
e colangite, até que se prove o contrário, tem que entrar com antibiótico imediatamente. Tá? Lembrar que esse paciente pode evoluir com outro clássico também da literatura, que é a penta de Reynolds, né? Que é confusão mental e hipotensão. Na verdade, nada mais é do que o paciente chocando. Ou seja, ele começa ali um quadro de colangite com a tríade de Charcot, você suspeitou e ele evolui mal ainda, ele choca. Hipotenso, confusão mental, indicação sumária de antibiótico terapia, mas lembra que mais importante ainda do que a antibiótico terapia é a desobstrução da via biliar. Tá? Então sempre entrar em contato com a equipe de cirurgia, assim, na hora, se você tiver, por exemplo, um PA, inicia antibiótico para esse paciente, inicia volume para ele, faz ali o tratamento para sepsia, Golden Hour da sepsia, colhe as culturas, né, os laboratórios e transfere esse paciente o mais rápido possível. Caso o paciente já esteja evoluindo para uma penta, já esteja chocado em hipotensão, ele não vai sozinho, tá? Você precisa ir com ele na ambulância. Então, atente-se a isso. Claro, se não tiver ambulância UTI para remover o seu paciente. Não estou falando em lugares mais ermos, lugares que, dependendo das suas primeiras vezes, aí você pode cair num lugar mais fora do centro. Né? Então é importante que você saiba dessa indicação e a forma como resolver isso. Como que você trata colangite? Então, desobstrução, obviamente, mas qual antibiótico você usa? Tazocin. Tazocin é o nome comercial da piperacillina tazobactam. Essa é uma opção que você pode fazer. A dose é 4,5 gramas a cada 6 horas. Outra opção que você pode fazer é um carbapenêmico, meropenem. Tá? Uma boa opção também, 1 grama de 6 em 6. 1 grama de 6 em 6, 1 grama de 8 em 8, né? Você já pode usar. Essas são as maiores indicações. Na colangite você sempre vai fazer, mas dentro da colecistite é legal que você saiba do risco de você atender um paciente desse. Então fica na cabeça, grava essa sacada: dor abdominal, febre, icterícia, até que se prova o contrário, não é colestite, é colangite. Se é colangite, é antibiótico, é Golden Hour, é sepse, chamar a cirurgia, desobstruir a via biliar, isso tem que estar raciocínio rápido, tá? Isso não é bobeira, porque isso acontece, tá? Acontece muito em lugar pequeno. O paciente chega lá, não, isso é cólica biliar, isso é crise biliar, pede ultrassom, o ultrassom vai fazer só no outro dia, naquela madrugada o paciente choca, está lá entubado, e aí, não deve ser colecistite não. Quando vai ver, é um quadro de colangite. Era um quadro que poderia ter resolvido rápido, desde que você suspeite, né? Esse é o clássico da medicina, né? A gente só diagnostica o que a gente sabe. Ou você sabe, ou você dança. O problema é que quem perde é o paciente, né? Por isso que muito mais do que você estudar, é o que a gente fala aqui. A gente não está estudando para fazer prova aqui. Então eu não estou te falando aqui detalhes do rodapé da colangite. Estou te falando do que você precisa saber. Isso cai na vida real. Isso quem perde é o doente, quem perde é você. Então, segue. Outro quadro do dia a dia é pancreatite aguda. Pancreatite aguda também é bem clássico, a gente pega bastante. E vem aquela, né? Quem nunca passou aí por uma prescrição de pancreatite e viu um antibiótico? Que levante a mão. Todo mundo já viu. Todo mundo que está aí no internato já passou numa enfermaria de clínica, infecto, né? Viu com certeza antibiótico terapia para pancreatite. Mas, se você pegar o que tem de mais novo, o guideline mais recente, se você for ler o último tratado da USP, se você for ler o próprio Stanford, se você for ler o guideline americano de pancreatite, você não vai encontrar ali uma indicação clara de uso de antibióticos. Quando eu fiz cirurgia geral, lá a gente tinha umas regrinhas, né, que era tipo assim, Baltazar é uma classificação tomográfica da pancreatite. Aí se tinha, a depender do Baltazar a gente indicava, a depender do Hanson a gente indicava. E se a gente achasse que o paciente tivesse ruim, a gente indicava. Mas na realidade, na época tinha muito mais divergência do que agora. Agora é um pouco mais difícil essa indicação. Claro que todo cirurgião tem uma coisa meio empírica. Todo cirurgião gosta de fazer aquilo que ele sempre fez e deu certo. Mas o problema, eu não estou falando que vai fazer mal. O que foi visto foi que não faz diferença. Não há resultado com significância estatística. Não diminui necrose ou infecção de necrose pancreática o uso do antibiótico profilático na pancreatite aguda, mesmo que seja uma pancreatite grave. Então, assim, as coisas mudam, ficar atento, não é o clássico, não há porquê você indicar um pronto-socorro, que acontece direto.
Quantas vezes, como eu te falei, já vi, já fiz também, mas esteja atualizado, é uma realidade. A gente não faz mais, não há evidência que você fazendo antibiótico, mesmo na pancreatite grave, você vai mudar a mortalidade e prognóstico desse paciente, beleza? Então, de pancreatite eu queria falar isso. Vamos lá, hemorragia digestiva, essa aqui é legal. Hemorragia digestiva é algo que é muito mais... Eu vou falar só de antibiótico, até dá até vontade de falar mais coisas, né? Acho que vale mais pra frente a gente fazer só uma de hemorragia digestiva. É um quadro normalmente que é dramático no pronto-socorro, difícil de manejar, mas graças a Deus o dia a dia a gente consegue fazer bem, a gente consegue recuperar bem esses pacientes. Né? Na hemorragia digestiva aguda, há indicações sim para o tratamento com antibiótico desses pacientes. Quando a gente vai indicar? Vamos voltar um pouquinho só para a gente lembrar. Né? Tem duas grandes causas de hemorragia digestiva aguda. Eu vou falar aqui de HDA, tá? Não vou falar de hemorragia digestiva baixa não, porque a gente não tem indicação de antibiótico. Na hemorragia digestiva alta, o clássico é doença ulcerosa péptica, né? E doença varicosa. Esses são os dois clássicos pelo menos respondem aí por 50%, até mais um pouquinho, se você botar esofagite aí, você vai e passa 60% dos quadros de hemorragia digestiva alta no pronto-socorro. Hemorragia digestiva alta, hemorragia acima do Treitz, acima do ligamento de Treitz, normalmente cursa com hematêmese barra melena. Uma hemorragia muito volumosa, pode aparecer até com uma enterorragia, tanto que é de bom tom, e o raciocínio clínico do quadro de hemorragia digestiva você sempre pressupõe que a hemorragia é alta. Depois você pesquisa baixa, por isso que a gente começa a pesquisa com endoscopia, não com coluna, por exemplo. Né? Mas isso é papo para outro dia. Mas vamos continuar. Então esses quadros são os mais comuns. Né? Lembra aí da Mallory Weiss também, é legal lembrar, né? Aquele paciente que cursa às vezes com muitos episódios de vômitos refratários, acaba fazendo uma lesão na junção da transição esôfago-gástrica, desculpa aí pessoal, me ligaram aqui agora, da junção transição esôfago-gástrica, e aí o paciente aparece com hemorragia digestiva alta, mas não tem nada a ver com varizes ou qualquer coisa do tipo. E o tratamento também não vai ser antibiótico terapia, você não vai indicar nesses casos. O quadro que você vai indicar, quero chegar logo, é o quadro varicoso, que é outra grande parcela aí dos pacientes evoluem também com hemorragia digestiva alta, é o paciente que tem varizes no esôfago, varizes esofágicas é o clássico, varizes gástricas também acontece. O quadro clínico, como eu já te falei. E quando indicar no paciente? Primeiro, é saber se o paciente é cirrótico ou não, tá? Se o paciente é cirrótico e está cursando com hemorragia digestiva alta, sim, está indicado o tratamento, beleza? Sempre está indicado. Agora tem um clássico também. Se é primeiro episódio, eu estou falando primeiro episódio, você provavelmente vai internar esse paciente, você não vai ter oportunidade de liberar ele na alta, porque na alta também, ele também vai levar a antibiótico terapia, tá bom? Caso ele já tenha tido alguma hemorragia digestiva alta, mas não tenha cirrótico, né? Cirrótico e hemorragia digestiva alta, e ainda não esteja tomando antibiótico, caso ele passe no pronto-socorro por outro motivo, indique, tá? Antibiótico profilaxia secundária nos pacientes com cirrose que já tiveram hemorragia digestiva alta. É legal saber isso aí. Lembra também outro quadro importante, outra coisa importante na hemorragia digestiva alta, que tem relação com antibiótico terapia, devido à translocação bacteriana. Se a gente fosse aprofundar um pouco mais para falar, os pacientes que a gente interna ou mantém, por exemplo, em leitos de semi-intensiva, a gente indica Clister para esses pacientes. Ele também vai levar a antibiótico terapia, tá bom? Caso ele já tenha tido alguma hemorragia digestiva alta, mas não tenha cirrótico, né? Cirrótico e hemorragia digestiva alta, e ainda não esteja tomando antibiótico, caso ele passe no pronto-socorro por outro motivo, indique, tá? Antibiótico profilaxia secundária nos pacientes com cirrose que já tiveram hemorragia digestiva alta. É legal saber isso aí. Lembra também outro quadro importante, outra coisa importante na hemorragia digestiva alta, que tem relação com antibiótico terapia, devido à translocação bacteriana. Se a gente fosse aprofundar um pouco mais para falar, os pacientes que a gente interna ou mantém, por exemplo, em leitos de semi-intensiva, a gente indica Clister para esses pacientes. Né? A gente tira o volume sanguíneo restante, residual,
do trato gastrointestinal, você diminui a passagem, né, encefalopática, você diminui a translocação bacteriana devido ao motivo de sepse, que pode vir junto com hemorragia digestiva alta, tá? Então, baixo também, né? Aí é mais em relação a sangue no trato gastrointestinal mesmo, né? Que é a degradação do sangue, amônia, tem todo um ciclo para lembrar. Mas é indicado, tá? Então, se caso você esteja fazendo uma prescrição de um paciente com hemorragia digestiva alta e ele é um paciente cirrótico, ou vai ter algum estigma de cirrose para você pensar, não pense duas vezes, indica antibioterapia. Nesses quadros, o paciente internado vai com Rocefin, tá? 2 gramas, e o paciente que você for mandar para casa, dá para você mandar ele com Cipro, 500 mg de 12 em 12. Dificilmente esse paciente vai para casa, né? Obviamente, o paciente está com hemorragia digestiva alta e é cirrótico, não vai liberar ele para casa. Esse antibiótico vai acabar ficando só em regime internado. Depois de 2 dias, você pode trocar de endovenoso para oral. Se o paciente tiver melhora, você vai trocar para oral. Então, por isso que eu estou te falando do Cipro via oral. Mas no pronto-socorro, na prescrição que você vai fazer, você vai usar o Rocefin, 2 gramas, uma vez ao dia. Outro quadro que eu quero falar, que também não chega a ser dramático, igual a hemorragia digestiva no pronto-socorro, mas é um quadro comum, chega bastante, e às vezes a gente faz as coisas meio pelas coxas, não faz o tratamento adequado, que é o paciente com ascite. Tá? Ascite no pronto-socorro, normalmente a gente pega pacientes já com uma causa pré-estabelecida. Dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico de uma ascite primária, o primeiro episódio, é muito mais difícil. Mas quadros mais crônicos, principalmente no paciente cirrótico, a depender do lugar que você está, chega a ser... Tem aqueles pacientes que vão a cada 2, 3 meses ali fazer punções ou estão passando mal e acabam indo naquele pronto-socorro sempre. Então a ascite é legal saber porque tem alguns manejos, mas antes eu preciso falar um pouquinho para a gente entender um pouco melhor. Então, por que cirrose? Cirrose responde por 85% dos pacientes com ascite. Né? É uma complicação da cirrose, é a ascite. Complica aí mais da metade dos doentes. Né? Ascite no cirrótico, lembra lá da classificação do Child, é um marcador de prognóstico, um marcador de mortalidade. Tá? Então, piora o prognóstico, piora a mortalidade desses pacientes todos. Né? As principais causas aí, então, doenças hepáticas, hipertensão portal. Existe a ascite cardiogênica, existe a ascite por doença peritoneal. Mas isso não vai mudar a forma como você vai indicar ou não o tratamento, mas sim, principalmente no antibiótico, para uso de antibiótico, como a gente está falando, a gente tem que lembrar do paciente cirrótico. A gente tem que estar frente a um acítico com cirrótico, com cirrose. Às vezes é muito fácil diagnosticar isso. O paciente tem o que a gente chama de estigmas de hepatopatia, né? O paciente tem ginecomastia, o paciente tem circulação colateral, o paciente tem eritema palmar, o paciente tem atrofia de gônadas, é difícil pegar, mas telangiectasia de dorso já é mais comum, rarefação de pelos. Né? Esses são os estigmas da hepatopatia. E outra coisa, ele na anamnese ele te conta. Ele tem passado de doença por hepatite B ou C, por exemplo, ou já é um paciente alcoólatra crônico, que já tem um quadro de cirrose já pré-estabelecida. Então aí ficou fácil, né? Você sabe que o paciente está com ascite, e porque ele é cirrótico e é realmente o mais comum, beleza? Mas vamos dizer que você queira aprofundar e você não tem ainda, não saiba que o paciente é cirrótico e ele chegou no primeiro episódio, né? O paciente chega com ascite. Provavelmente é cirrose por complicação. Então, é normalmente uma cirrose por infecção, pode ser PBE, que é o que a gente vai discutir mais para frente. Trombose de porta também, carcinoma hepatocelular. São as 3 complicações mais comuns associadas à ascite súbita. Na grande maioria das vezes está associado ao paciente cirrótico também. Então, cirrose é o carro-chefe aqui, tem que ficar na cabeça. Outras formas de você diagnosticar rápido, diferenciar rápido, paciente cardiopata, ICC pode evoluir com ascite, né? Paciente anasarcado ou com alguma história de alteração renal, pode ser uma ascite de causa nefrológica. Que já tem algum quadro de neoplasia, né? Pode ser alguma metástase peritoneal, alguma deterioração de doença peritoneal, então pode ter perda ependural na história, pode ter disfagia, já pode te contar do quadro de quimioterapia ou não. Opa, foi mal pelo áudio. Então, beleza. Outro clássico também para diagnosticar ascite, para falar sobre ascite,
é o exame físico, né? Apesar de a gente saber bastante do maciçismóvel, pesquisa, a realidade é que esses exames, na prática, principalmente falando de piparote e aquele exame de Skoda, que é uma percussão circular do abdômen, eles só vão pegar ascites bem volumosas, tá bom? Maciçez móvel, dê preferência no pronto-socorro, faça ela como torne ela, vamos dizer, sua principal ferramenta para diagnóstico de ascite, porque ela pega ascite com menos volume, apesar de ter que ser um volume moderado, mas pelo menos já pega com menos volume e você já consegue dar o diagnóstico e já vai proceder para o que você vai fazer. Por quê? Se você está frente a um ascite no pronto-socorro, a conduta, tem duas condutas aí. Tem um paciente ali sintomático devido a ascite, você vai partir para uma paracentese de alívio para esse paciente, e tem o paciente que não está sintomático devido a isso, mas está com uma descompensação, por exemplo, por disfunção hepática. Beleza? Então, aí a conduta já é outra. A conduta já não é alívio, a conduta é diagnóstica. Tá? Mas para os dois, você vai fazer diagnóstico, mesmo aquele paciente que precisa de alívio. Obviamente, já está funcionando, aproveita, já manda para o laboratório para colher citologia oncótica, colher o GRAM, colher celularidade do líquido acítico, para você definir se você vai ou não, por exemplo, usar antibiótico, porque a definição é isso. Por isso que eu estou tendo que falar um pouquinho mais de ascite, para você entender quando você vai indicar o antibiótico para esses pacientes ou não. Então, beleza. Para descartar PBE, para descartar peritonite, você vai partir para a análise do líquido acítico, que você acabou de puncionar. Beleza? Fazendo a punção, manda para o laboratório, você vai avaliar o líquido e vai fazer o GASA. São as duas coisas que você vai fazer. O GASA, como eu te falei, na realidade, isso vai cair muito mais para sua prova, né? É muito mais importante você saber o GASA para a prova do que realmente para a realidade, para a prática. Porque na prática, o GASA vai te dizer o que você já sabia. Porque se eu falar para você, e você já estudou isso, o GASA é maior do que 1, pode ser cirrose, pode ser alcoolemia, pode ser ascite cardiogênica, beleza, mas você não já sabia? Você não fez a anamnese do paciente? É porque o que a gente sempre fala, né? Prova tem isso, né? Prova, você não faz o raciocínio clínico, então o cara te conta. Ó, esse paciente está assim, tem um GASA de tanto. O que das abaixo, qual está incorreto? Aí tá lá, carcinoma hepatocelular, porque o GASA deu maior ou igual. Então na prática a gente não vai usar, mas você vai pedir. Não é que a gente não vai usar, é que provavelmente você já fez o diagnóstico etiológico, tá? Mas agora, a análise do líquido acítico você vai usar. Aí vale a pena saber. É clássico e vale a pena saber. Você precisa de poucas coisas. Você precisa de um marcador, que é os polimorfos nucleares. Você precisa saber esse marcador, principalmente esse é o mais importante. Esse eu quero que fique na sua cabeça. Tá? E o segundo, cultura. Então esses dois marcadores são importantes. Então, Romulo, cultura não vai sair. Não, cultura não. Mas a análise do líquido acítico, a pesquisa por microscopia direta, vai sair sim, vai dar para você ter uma ideia. Mas polimorfos já saem enquanto você está ali. Porque às vezes você pode chegar no plantão, por exemplo, o seu colega acabou de atender, já pediu o exame às 5, 6 horas e chegou para você. É você que está avaliando o líquido acítico, você que vai indicar ou não o tratamento. Então, por isso que é importante você saber, mesmo que eu entendo que esses pacientes, normalmente, esses diagnósticos acabam sendo dados muitas vezes em pronto-socorro, que você tem alguma estação de, por exemplo, de semi-intensiva, uma estação onde o paciente consiga ficar ali por mais tempo e não só aquele tempo do atendimento. Mas é importante você saber, como eu te falei, tem casos que você vai precisar. Então, PBE, cara, classicamente falando, você vai ter um exame de polimorfos acima de 250. Beleza? Esse é o clássico, isso que você vai pegar. Mas, né, ainda caracterizando bem, você ainda vai ter cultura positiva. Então, você tem cultura mais alterações de polimorfo, você tem PBE, né, que é um peritonite bacteriana espontânea, com contaminação do líquido acítico, e aí, bicho, antibiótico com certeza. Você pode ter também polimorfo positivo, né, que é acima de 250, mas uma cultura negativa. Tá, nesse quadro também está indicado também está indicado o tratamento com antibiótico. Tá? O que não está indicado é se der menos que 250, com cultura positiva, com cultura negativa, obviamente, você não vai indicar. Mas se der menos de 250 e a cultura mesmo assim vier positiva, aí na verdade você precisa pesquisar alguma alteração sintomática.
por exemplo, dor, febre, calafrio no abdômen nas últimas horas. Aí sim, beleza, você tem que pensar em PBE. E aí você vai entrar com antibiótico. Entendeu? Então 250 é o seu marcador, esse valor você tem que ter em mente, e outro valor que você vai usar rápido é o exame de cultura. Tem um monte de coisa que você pede na análise do líquido acítico, tá? Você pede glicose, você pede fosfatase, você pede DHL, mas a gente tô sendo prático aqui para você do que você vai usar ali na hora no pronto-socorro. O polimorfo você vai usar, esse número você vai usar, 250. Como eu te falei, cultura não, mas você vai usar a bacterioscopia. Acima de 10 mil você já considera, então positivo ou negativo também pode ser dessa forma. Então se tiver acima de 250, mais cultura positiva, PBE antibiótico. Acima de 250, cultura negativa, antibiótico. A gente chama de ascite neutrofílica. Se você tem agora polimorfos menores que 250, mas cultura positiva, se o paciente é sintomático e dá para você pensar em PBE, está indicado o antibiótico. Antibiótico para PBE é Rocefin, 2 gramas uma vez ao dia. Tá? Esse é um antibiótico. Esse aí é o carro-chefe que você tem que fazer. Se você tiver outra opção, aqui eu até coloquei, vou colocar para vocês também na próxima edição. Isso aqui, essa parte de PBE também, tem uma prescrição bem grande aqui. A gente vai falar, você pode usar o CIP, pode usar clavulin. E um detalhe aqui que eu quero que você saiba, que eu vou fazer, a gente vai fazer uma prescrição junto do paciente com PBE e uma com colangite. Vamos fazer essas duas prescrições junto. Eu acho que é as duas prescrições mais importantes. É a albumina, tá? O paciente com PBE você vai indicar a albumina também, vai ter que repor a albumina para ele. Tem uma dose padrão e tem um esquema que a gente faz durante 2 dias. 1,5 grama por quilo e depois, a partir do terceiro dia, a gente faz 1 grama por quilo. Que vai dar mais ou menos, nos primeiros 2 dias, 90 gramas, dá mais ou menos uns 3 frascos de albumina 20%. E depois, nos outros dias, você vai usar um frasco só. Essa é mais ou menos um frasco não, 2 frascos. Né? Você usa 3 nos primeiros 2 e 2 nos próximos 2 dias. Isso lá no arquivo em PDF vai estar bem direitinho, igual eu mandei nas outras edições também, a dose direitinho, o nome comercial, que aí fica mais fácil para você pontuar na cabeça. Como sempre, eu sempre gosto de botar uma média de peso e, ao invés de decorar aquilo, lembra que dose é o tipo de coisa que vale a pena pesquisar no aplicativo. O aplicativo não cria raciocínio clínico. O aplicativo não faz você pensar em PBE. Quem pensa em PBE é você, mas o aplicativo pode te dar a dose tranquilamente. Pode te dar o gás tranquilamente, pode te dar até as indicações para tratar, até os valores. Mas o importante é que você saiba fazer o raciocínio clínico. E o aplicativo você chega a isso. É a grande importância do aplicativo para mim, é o que a gente sempre fala, é essa. Olha, essas são as que eu queria falar. Falei igual a metralhadora aí. Essas eram as que eu queria falar. São as que eu acho que a gente vê bastante, principalmente diarreia. Acho que o pessoal dá muito bobeira, dá uns vacilos que não tem necessidade, principalmente essa parte do laboratório que eu te falei, né? Lembra disso. Em relação a tipo de antibiótico, eu acho que você sempre pode ter uma tranquilidade em poder usar um aplicativo na hora, desde que você saiba quando indicar. Tudo que a gente falou é exatamente para isso. Saiba indicar. Checar a dose, checar a medicação, checar o que usar, é o mais fácil para se fazer. Quando indicar é o mais difícil. Tá? Saber indicar, ter esse feeling. Então, acho que de diarreia que eu queria que você ficasse é isso, em relação do laboratório. Em relação a apendicite, colecistite, pancreatite, essas doenças cirúrgicas, lembra sempre do seu colega da cirurgia, lembra dele. A conduta final pode ser muitas vezes dele, a depender do hospital que você tiver, mas colecistite, colangite é algo que todo emergencista tem que saber reconhecer, muito mais do que saber, colangite é fácil, a resposta lá é CPRE na prova, cai direto, beleza, e na vida real? Você tem que reconhecer esse paciente grave que passa batido direto no pronto-socorro, porque fala que é só uma dor abdominal, é só uma colecistite, e o paciente está ali fazendo uma colangite grave, e quando você piscar, ele está chocado, e aí o que a gente fala? Nossa, o paciente piorou do nada. Né? Esse negócio do nada não existe. Né? Ele está te mostrando o que ele tem já há algum tempo. Lembra de hemorragia digestiva aguda? Hemorragia digestiva aguda é outro clássico também. O pessoal esquece às vezes de prescrever o antibiótico. Está indicado prescrever o antibiótico, evitar a translocação bacteriana.
fazer a profilaxia primária e secundária. Lembra do paciente com ascite também. A ascite já é mais comum, o pessoal costuma lembrar mais, mas é legal que você tenha essa noção prática, que não adianta você ficar tentando fazer milhões de diagnósticos, né, decorando aquele monte de valor. Saiba o que é mais crucial, o que é mais importante. Isso que eu te falei já te ajuda a resolver 90% dos pacientes. Beleza? Quem quiser mandar alguma pergunta aí, quiser mandar agora, eu tento ajudar. Mas se não, faz aí a receitinha de sempre, manda pra gente no direct que a gente sempre responde. Beleza? Vou dar um tempinho pra vocês. Mas de boa. Olha, espero que vocês tenham curtido, porque também 6 horas eu vou finalizar. E é isso aí. Um abraço, boa noite aí a todos. Espero que tenham gostado. Ah, detalhe. Essa então é a próxima edição, tá, pessoal? Próxima edição do Linha de Frente, na próxima quarta-feira, é antibiótico-terapia no pronto-socorro. A gente vai falar de aparelho digestivo e a parte 1 de antibiótico-terapia. Vou fazer provavelmente três partes. Então vão ser 3 conteúdos, 3 lives. Então, as lives são sempre às quintas-feiras, tá? E normalmente no horário entre 5 horas quando for à tarde e a partir das 8 quando for à noite. A gente vai sempre avisando. Hoje que ficou um pouco em cima, não deu para avisar cedo, beleza? Mas vou deixar aí a live 24 horas, como sempre, e aproveita. Um abraço.